Alguma vez já pararam para pensar de onde vêm aquelas ideias que parecem eternas? Sabe, aquelas que atravessam séculos e continuam moldando a nossa forma de ver o mundo? Para desvendar esse mistério, a gente vai mergulhar fundo no universo fascinante do filósofo Edgar Morin. A nossa jornada vai ser mais ou menos assim. A gente começa com esse enigma das ideias que desafiam o tempo. Depois, vamos dar uma olhada numa crise que existe na nossa cultura. Conhecer quem são os criadores do conhecimento e aí sim descobrir um lugar quase secreto onde as ideias vivem. E no final, tudo isso vai levar a gente para uma forma completamente nova e poderosa de pensar. Então, para começar a desembolar esse enigma, vamos pegar um exemplo bem concreto da história. Essa é a pergunta que não quer calar. Pensa num cara como Blaise Pascal, por exemplo. Como é que alguém tão mergulhado na sua própria época conseguiu criar algo que conversa com todo mundo, em qualquer tempo? A genialidade do Pascal estava totalmente conectada a um contexto muito específico. Ele não estava pensando no vácuo, sabe? Ele respondia aos debates teológicos, aos conflitos políticos, àquela grande revolução científica que estava rolando ao redor dele. E é aqui que está o grande mistério. Mesmo com todas essas condições específicas, as reflexões do Pascal sobre a miséria e a grandeza do ser humano, elas ecoam até hoje. Elas simplesmente escaparam do seu tempo. A grande pergunta é como? Bom, para responder isso, o Morin diz que primeiro a gente precisa entender por que é tão difícil enxergar a resposta. E o motivo, segundo ele, é uma rachadura bem profunda na nossa própria cultura. Olha só, de um lado, a gente tem a cultura humanista, a filosofia, as artes, que pensa sobre o sentido da vida. Do outro, a cultura científica, toda baseada em especialização, em dados, numa linguagem super técnica. Elas até nasceram da mesma fonte, mas hoje mal conseguem conversar entre si. E essa falta de diálogo não é só um problema acadêmico, não. Segundo Morin, isso gera uma crise de verdade na nossa capacidade de entender o mundo e de entender a nós mesmos. E qual o resultado disso? As humanidades acabam refletindo meio que no vazio, sem se alimentar das novas descobertas científicas. E a ciência, por sua vez, acumula uma quantidade absurda de dados, mas com pouquíssima reflexão sobre o que eles significam. O conhecimento fica todo em pedaços, incapaz de se ver como um todo. Certo. Mas antes de chegar na grande revelação, a gente precisa entender quem são as peças nesse tabuleiro de xadrez das ideias. O Morin faz uma distinção aqui. A inteligência é aquele grupo enorme de profissionais que trabalham com conhecimento. Já os intelectuais são aqueles que ousam sair da sua caixinha, da sua especialidade, para encarar as grandes questões da sociedade, da moral, da política. E é justamente quando a gente pensa nessas grandes questões que a gente chega no coração da análise do Morin. Porque a maior de todas elas é a própria natureza das ideias com as quais a gente trabalha. E esse conceito muda tudo. A gente já viu que as ideias do Pascal escaparam lá do século XVII. Já viu que a nossa cultura está dividida, talvez porque a gente tenha esquecido algo essencial sobre o conhecimento. A pergunta continua no ar. Para onde vão essas ideias quando elas se libertam? Onde é que elas moram? A resposta do Morin é na noosfera. Pensa nela como se fosse uma biosfera, só que para as coisas da mente. É um ecossistema de verdade, um mundo invisível, mas com um poder imenso, que não é habitado por animais ou plantas, mas por criações do espírito. Essa citação do Bachelard é perfeita para ilustrar a ideia. Uma imagem, um poema, uma ideia, depois de criada, ela ganha vida própria. Ela existe por si só. Então, a virada de chave é essa. A gente precisa parar de ver as ideias como ferramentas passivas que a gente usa. Elas são, na verdade, entidades ativas, com vida. Elas nascem, crescem, se reproduzem e às vezes até morrem. E o mais importante, elas nos usam tanto quanto nós as usamos. Se a gente não entende isso, acaba virando marionete delas. Ok, se as ideias são vivas e moram na tal da noosfera, como é que essa ecologia do pensamento funciona na prática? Morin chama isso de trindade recursiva. É um ciclo que se retroalimenta. Começa com as nossas mentes, que criam e se alimentam de ideias. A sociedade, por sua vez, cria a cultura para essas ideias circularem. E de tudo isso surge a noosfera, esse mundo das ideias, que depois volta para influenciar e até dominar tanto a sociedade quanto os indivíduos. É um ciclo que não para nunca, sabe? Não tem um começo ou um fim bem definido. Cada uma dessas esferas é, ao mesmo tempo, causa e consequência das outras. É uma teia, uma dança complexa e inseparável. E agora a gente amarra todas essas pontas, conectando essa visão da noosfera de volta ao problema com que a gente começou.
a tal da crise do conhecimento. Se a gente quiser superar essa divisão entre a cultura científica e a humanista, o primeiro passo é reconhecer que a nosfera é real. É preciso entender que não dá para separar quem conhece, a sociedade e o próprio conhecimento. A solução, então, está em desenvolver um pensamento complexo que seja capaz de unir o que foi separado e enxergar as conexões em vez de só as divisões. E tudo isso deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. Se ideias como liberdade, justiça ou progresso não são só conceitos, mas seres vivos que disputam espaço nas nossas mentes e na sociedade, quais são as que têm mais poder sobre nós hoje? E o mais importante, será que a gente tem consciência do poder que elas exercem?